Boa noite, né? Para vocês duas, para quem vai chegar mais à frente, né? E para quem depois vai conferir o vídeo no YouTube, né? A gente colocando lá, a ideia é retomar o texto do Jean-Marie Robin, a partir do ponto que a gente parou na discussão, né? Lembrando, a ideia é usar o texto como inspirador de algumas discussões, né? Assim, a gente possa ali no nosso ritmo e construindo os nossos diálogos com o autor, com o Jean-Marie. Na parte que a gente parou no texto, o Jean-Marie Robin ele propõe uma discussão sobre a pós-modernidade, né? Então ele no segmentozinho que a gente inicia agora, ele nomeia, né, uma pausa em nossa leitura da gestalterapia para olhar o que a gente para olhar o que propõe a pós-modernidade, né? Aí eu quero fazer aqui uma pequena digressão sobre essa importância, né? Na medida em que a gente entende em gestalterapia que a experiência ela se constitui como uma função do campo organismo-ambiente, ou seja, né? Não é possível pensar um organismo, né? Um sujeito psicológico, um sujeito biológico, deslocado de um determinado contexto, né? Histórico, social, político, econômico. Olhar para a nossa quadra temporal é muito importante, né? Porque essa quadra temporal, inevitavelmente, vai compor o fundo de uma série de experiências, né? Ou de todas as experiências, fundamentalmente, que a gente vai viver. E aí ele traz, né, no próprio título do artigo, né, a gestalterapia terá a ousadia de desenvolver seu paradigma pós-moderno. E aí, nessa sessão, ele nos traz aquilo que, no entendimento dele, esse novo contexto, né, essa nova fase da história da, da humanidade ocidental, né, para assim dizer, né, para melhor dizer, né, para a gente não pensar que né, todas as culturas elas se constituem de igual modo como a gente, né, tem sido subjetivado nos últimos séculos, né, entendendo isso que essa subjetividade ela foi colonizada a partir dessa ideia do Ocidente, né? Então fomos ocidentalizados, né, por assim dizer. Então essa discussão eu acho fundamental, tá? Eu já antecipo, né? Eu acho que em outros encontros eu me posicionei um pouco com relação a isso já, de que eu não penso exatamente como o Jean-Marie Robin, tá? Eu não acho efetivamente, né? E eu não acho só, né? Eu acho a partir de outros autores que a gente não vive exatamente uma fase posterior à modernidade, né? Eu acho que a gente não chegou ainda nessa fase da pós-modernidade, né? Eu acho que a gente vive o que alguns autores vão chamar de modernidade tardia, né? Ou hipermodernidade, tá? Então, alguns autores vão chamar de modernidade tardia, outros autores vão chamar de hipermodernidade. Mas vamos lá, né? Ver o que é que o Jean-Marie Robin aponta sobre o entendimento dele da importância do que ele compreende ser a Ô, pós-modernidade. João, Oi. estou com dúvida aqui. Você falou de modernidade e pós-modernidade. Que alguns autores, e você também não concorda que a gente chegou nesse lugar da pós-modernidade. O que é que tu acha, eu fiquei pensando, fiquei com essa dúvida, né? Que configuraria, É isso que a né? gente vai discutir. Ah, tá. É isso justamente que eu queria fazer, né? Um resgate de algumas compreensões do que foi a modernidade,
né? Inclusive, para a gente entender a nossa quadra, né, temporal, quer a gente vá nomear essa quadra temporal como pós-modernidade, ou modernidade tardia, né, ou hipermodernidade, tá? Isso independe. Aí é interessante. Os autores que falam sobre pós-modernidade, modernidade tardia e hipermodernidade, eles não divergem tanto sobre esse diagnóstico do nosso tempo, né? Esses autores, eles são autores ali que estão situados nos últimos 30, 40 anos, né? Quando começa a se discutir essa ideia de pós-modernidade, modernidade tardia, hipermodernidade, isso ali, né? 1980, 1990 e o início desse século, tá? Mas como eu destaquei há pouco, eu ainda não acho que a gente vive a pós-modernidade. E aí eu vou, né, tentar, de alguma forma, me explicar, né, no que eu entendo ali que a gente tem vivido. E mais importante, né, mais do que uma mera defesa conceitual, é a gente pensar, né, quais são os efeitos disso que a gente chama de pós-modernidade ou modernidade tardia ou hipermodernidade na nossa vida e na vida dos nossos clientes e a vida em sociedade, tá? Então, a ideia é que a gente possa discutir um pouco isso, né? E para além do que o autor já traz, né? Porque como é um artigo, se fosse um livro, talvez o Jean-Marie fosse desenvolver bem mais isso. Como a gente não tem aqui, né, um compromisso com a pressa, né? A gente pode desenvolver bem essas discussões naquilo que eu vou expor, naquilo que vocês vão corroborar comigo ou discordar, né? Não, João, eu penso diferente, né? Então a gente vai ali tendo tempo para construir isso. Mas eu quero retomar um pouco do que o Jean-Marie já nos traz sobre o texto, né? Então ele diz: com a pós-modernidade surge, para retomar a feliz imagem de Max Weber, o desejo de reencanto do mundo. As formas podem algumas vezes parecer caóticas, mas a própria noção de caos, com todas as dúvidas e tensões associadas a ela, é uma parte integral do paradigma pós-moderno, tá? Quando eu leio isso, tá, pessoal, eu interpreto isso como se, de certa forma, o Jean-Marie Robin estava dizendo, né? O contexto atual, quer seja pós-moderno, quer seja tardomoderno, quer seja hipermoderno, ele, de alguma forma, ele assume uma, uma compreensão de realidade a partir da incerteza, tá? E sim, tá? Então, quando ele traz assim, né, que o caos é parte integral do paradigma pós-moderno. Então, ele está sugerindo, essa é uma leitura minha, de que ele está assumindo que na contemporaneidade, a gente passa a viver com a ideia de incerteza. Tá? Se a modernidade, né, e aí isso é uma coisa importante e paradoxal da modernidade, porque a modernidade ela também se constitui a partir de uma lógica de verdade, de uma lógica de certezas. Só que num processo de ultrapassagem, num processo de ruptura. Né? A gente lembra da perspectiva historiográfica, né? Quando os autores da historiografia vão dizer a história da humanidade ela sempre se constitui a partir de processos de continuidade e ruptura. Tá? Então, o que tem de continuidade entre a Idade Média e a Idade Moderna? A busca pelas certezas, a busca pela verdade. Só que tanto na Idade Média quanto na modernidade, né? Em ambas, Idade Média e Idade Moderna, ambas vão buscar certezas, ambas vão buscar verdades. Só que a fonte, né? A origem dessas verdades na Idade Média era uma verdade teológica, tá? E, na modernidade, a fonte dessa verdade será a ciência.
tá? Que surge justamente se contrapondo, mas há uma busca pela verdade. Então, o que o Jean-Marie Robin talvez esteja apontando é que a nossa quadra temporal lida hoje muito mais com a incerteza, tá? E eu compreendo isso também, tá? Tem um autor, que é o Anthony Giddens, né, que ele vai escrever o livro As Consequências da Modernidade. E uma das discussões, né, que ele traz nesse livro é como os últimos 130 anos, talvez, né? Esse é um livro ali do final do século passado, né? Acho que é um livro de 97, se eu não me engano. Então, ele está fazendo referência aos últimos 100 anos, como os últimos 100 anos eles foram marcados por transformações profundas, né? A nossa vivência do que é a realidade foi transformado radicalmente em poucas décadas. E isso é verdade, tá? Então, na nossa experiência recente, né, desse século, século 21, a gente, millenniums, né? Tu é milênio, Thaisa? Tu é, não sei o que é que tu é, não. Tu é milênio. Quase não é milênio, mas é milênio ainda. Mas, né, a Cristiane, a Roberta, com certeza, né? A Cris é boomer, é anterior, acho que é boomer, né? O pessoal fala. Eu não sei nada disso, não. Rapaz, já É, passei dos 60, já então, deu aí a coisa. então é boomer. É, É, baby boomer. é, mas o que eu estava sugerindo, né? Assim, nesses últimos 25 anos, a gente vive e reconhece profundas transformações sociais. Tá? Então, sim, né? Na medida em que a gente vive essas profundas transformações sociais, é compreensível isso que o Jean-Marie Robin está indicando, né? De que a contemporaneidade, essa ideia de caos, essa ideia de incerteza, essa ideia de transformação, nos é muito presente, tá? E aí ele complementa: muitos desses domínios são objetos de um D colocado como prefixo. Desconstrução, decomposição, descentralização, desregulação, dessacralização, desinformação. A pós-modernidade assinala a perda de ilusões do progresso da ciência, da verdade, da hegemonia e da cultura dominantes, tá? Aí ainda fazendo referência aos estudos historiográficos, para indicar que esse processo de transição, né, disso que os autores ali localizam e nomeiam como modernidade, pós-modernidade, Idade Média, esses processos eles não são absolutos, né? Por exemplo, ainda hoje, para retomar aqui o que o Jean Marin coloca, né, essa coisa essa ideia de progresso, essa ideia da ciência, da verdade, né, de culturas hegemônicas dominantes, né, sim, do que ele está sugerindo aqui como perda de ilusões, isso não está pacificado, né? A gente tem grupos sociais, a gente tem grupos ideológicos que, que ainda disputam, de alguma forma, essas bandeiras. Tá? Então, eu acho que a gente não abandonou a ideia ainda de progresso. Tá? Economicamente é isso, a gente vê como, né, os países estabelecem metas de desenvolvimento econômico, metas de desenvolvimento tecnológico, né? Então, essa ideia do progresso, ela ainda é muito característica, penso eu, da nossa quadra temporal, né?
Estou pontuando isso, tá, pessoal, para dizer que no texto, o Jean-Marie Robine traz essa ideia de que já vivemos a pós-modernidade, mas eu nem acho que, mesmo que tivéssemos vivendo efetivamente a pós-modernidade, a população como um todo estaria pacificada nisso. Tá? Só para a gente retomar uma questão bem característica no nosso país, né? Há discussões de gênero. Então, sim, né, a ideia de desconstrução do masculino, de desconstrução do feminino, isso é algo pacificado num determinado grupo populacional e tensionado em outro. Tá? Às vezes, numa mesma família, você tem um irmão que é favorável a essas desconstruções e tem um outro irmão favorável à conservação desses papéis sociais de homem, de mulher, da forma de se relacionar com os filhos, com as crianças, né? Um conservadorismo sobre as funções de algumas instituições sociais. Então, o que eu quero trazer é que, na minha leitura, tá? Eu posso estar fazendo uma leitura equivocada. O texto do Jean-Marie Robine me sugere como se a gente já tivesse chegado nessa ideia de pós-modernidade e isso estivesse, em alguma forma, pacificada na nossa cultura. E não está, né? Ah, João, mas é porque ele fala a partir da cultura dele, que é a francesa. Também não me parece que na França isso está absolutamente pacificado, né? Ainda mais quando a gente pensa que o texto foi escrito em 2005, tá? Mas acho sim que, de alguma forma, é interessante as provocações que ele faz sobre essa quadra temporal, né? O que ele percebe dessa quadra temporal, o diagnóstico que ele faz da nossa quadra temporal e as provocações disso para a gestalterapia, tá? Mas eu queria fazer um breve recuo para que a gente possa discutir alguns elementos sobre isso, né? Pós-modernidade, modernidade tardia, hipermodernidade, nem chegar exatamente num consenso não, tá, pessoal? Não é meu interesse, mas eu queria com vocês pensar essa questão do, do que constitui a modernidade, tá? João, Oi. tô falando aí a respeito disso, né? Porque assim, uma das coisas, inclusive, que se justifica que alguns autores trabalham, né, da questão de que há uma continuidade, não uma ruptura, é o centro da razão, né, como ordenador, né, Sim, mas com alguns elementos adicionados, né, como a questão da crise da razão, relativismo, aí entra aí o contexto da fluidez das relações, né, da questão de estruturas. Eu até anotei aqui que você estava falando, que até então, antes, o conceito da modernidade eram tidos como sólidas, estáveis, né? Dá lugar sim, à instabilidade, a readaptações, enfim, a uma dinamicidade, entre aspas, mas não que causa ruptura. Mas assim, que me vem muito como assim, é o velho com a roupagem nova e com acréscimo de novas demandas que vão surgindo a partir do que se apresenta. Porque isso vai ter os efeitos, isso vai ter alguns resultados, a questão da transitoriedade, da fluidez, né, relacional, né, que aí a gente olha, vai, se espelha na lógica do mercado, no mercado posto, como é hoje, né, a partir das novas estruturas do capitalismo montado, das grandes estruturas, enfim, por aí vai, né, que alguns autores defendem, né, da continuidade. pronto. Eu queria só fazer um recuo um pouquinho maior, porque eu acho que é importante, tá? De qualquer forma, quer seja a gente pensar o conceito de modernidade tardia, hipermodernidade ou pós-modernidade, em todos faz referência à modernidade,
tá? Então, a gente poder discutir um pouco mais, né, o que constituiu essa quadra temporal que a gente chamou de modernidade, né, mas, novamente, tá? Eu não quero ficar preso ali no século XVIII, século XIX e o início do século XX, né, o meados, o final do século XX, não. Eu quero que a gente pense, né, os efeitos disso ainda hoje, tá? Nesse processo né, das continuidades, mas também assumindo ali certas rupturas. Então, quando a gente pensa na modernidade, né, e naquilo que efetivamente interessa à psicologia, um primeiro aspecto, e que o Jean-Marie Rubini vai trazer, né, é a invenção da noção de sujeito. Vocês conseguem ver, pessoal? Tá? Dá para ver? Ou tá pequenininho demais? Dá para ver, né? Pronto. Então, essa ideia de sujeito, tá? Mas esse não é qualquer sujeito. Que sujeito é esse? Tá? Aí você fala, né? Tem uma certa ideia de sujeito que é o sujeito da razão. O sujeito racional. E em gestalterapia, essa primazia da racionalidade, essa primazia da razão, vai ser importante para nós, gestalterapeutas, por quê? Porque na medida em que se estabelece essa ideia do sujeito, né? O René Descartes, como é? Nas meditações cartesianas, ele vai dizer, né? Ele vai constituir essa ideia do sujeito moderno em que ele vai dizer: penso, logo sou, penso, logo existo. Se eu deixar de pensar, deixarei de existir, tá? Então, a ideia de sujeito passa a ser sinônimo de racionalidade, de razão. Na medida em que isso se constitui no seio, né, da cultura, da, da constituição ali das subjetividades, o que a gente vai perceber na modernidade? Né? Cada vez mais um privilégio a essa racionalidade e uma alienação das nossas experiências sensíveis. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Né? Novamente, para pensar isso em gestalterapia. Porque a gestalterapia ela vai fazer essa denúncia. Né? A Laura sobre isso, ela vai dizer o sujeito ocidental ele vive a sua experiência do pescoço para cima. Tá? Ou seja, a gente passa a se perceber como sujeitos cerebrais, como sujeitos mentais, eminentemente como sujeitos psíquicos. Né? E aí o que é que ela diz, né? Nesse diagnóstico de que o sujeito ocidental vive a sua experiência do pescoço para cima? Ela aponta a necessidade de reintegração deste corpo como local, como fonte da experiência sensível. E aí a nossa clínica é uma clínica que traz como potencial, nem sempre desenvolvido, de favorecer, de provocar o resgate deste corpo e dessa experiência sensível. Tem algo muito nítido para mim, que é o quanto, né, a partir dessa alienação da experiência sensível, nós, eu falo nós enquanto sociedade, tá? Enquanto população, nós vivemos de forma muito marcante uma dificuldade de, de se dar conta da nossa experiência sensível, se dar conta da nossa experiência afetiva. Tá? As pessoas chegam no nosso consultório
sem entender o que elas estão sentindo. As pessoas chegam no nosso consultório sem conseguir nomear os seus afetos. Faz sentido isso para vocês? Tá? A pessoa está lá angustiada, mas ela não consegue nem compreender, nem nomear isso como angústia. A pessoa está ansiosa. Às vezes ela consegue nomear isso como ansiedade porque ela jogou no Google ou no chat GPT hoje, né? Porque o pobre do Google está sendo colocado de escanteio. Antigamente todo mundo pesquisava as coisas no Google, né? Hoje o povo pesquisa no chat GPT. Se bem que o Google também já está com a inteligência artificial, né? Então, né, o Gemini então funciona da mesma forma, né? Botou no Google, botou no chat GPT, você vai ali ter respostas, né? Mas é isso, né? Eu delego a um outro uma, uma informação e um conhecimento que eu deveria ser protagonista, né? Eu deveria compreender o que eu estou sentindo. Tá? Que vai ter um certo aspecto que o Jean-Marie Robinho vai trabalhar isso, né, mais à frente, quando ele vai pensar o self enquanto temporalidade, né? E aí ele aponta a importância de pensar o self como temporalidade, inclusive para compreender esses aspectos etiológicos, né, do sofrimento, né? Assim, a nossa experiência ela tem certas raízes, ela tem certas origens, né? Assim, a gente pode falar de uma compreensão genética dessas experiências. Genética não no sentido do genoma, né? Mas genética no sentido da origem, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar, né? Há uma invenção de um dado sujeito, mas não qualquer sujeito. Um sujeito da razão, um sujeito da racionalidade. E que implica, né, uma certa alienação dessa experiência sensível. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria destacar com vocês, né? De que esse sujeito da razão, esse sujeito da racionalidade, implica um significativo ou uma significativa alienação da experiência sensível. Né? O que eu, né, a partir dessa compreensão, né, dessa alienação da experiência sensível, eu tenho dito em alguns contextos, né, sobre um processo de estranhamento frente aos afetos, tá? Então, a gente tem testemunhado no contexto da clínica uma experiência de estranhamento dos afetos. Eu não consigo compreender, né, o que estou sentindo. Eu não consigo nomear o que eu estou sentindo, né? Pelo menos na minha clínica isso tem sido muito, muito significativo. Associado a essa ideia da noção de sujeito, eu queria trazer uma outra categoria que é muito importante, tá? Que é a modernidade, ela também inaugura a, uma ideia de trabalho. João, mas desde que o ser humano é ser humano, produzimos trabalhos, né? A gente produz, o Karl Marx vai chamar disso de atividade, né? E ele diz que a atividade é um aspecto fundamental do humano, né? Só que o que ele chama de atividade é essa capacidade que o ser humano tem de transformar o ambiente de modo a favorecer uma melhor adaptação do sujeito àquele ambiente. Né? Então, a gente lembra, né, da história da humanidade,
as invenções que os diferentes povos desenvolveram para favorecer uma maior adaptação dessas populações à natureza, tá? Então, isso é atividade, isso é o trabalho. Só que na modernidade, a gente passa a viver, é inventado uma forma muito própria de trabalho. E o que eu queria destacar é, cada vez mais, ali na passagem do século, né? Final do século XVIII, mais especificamente do século XIX, né? Com o processo de industrialização, você tem, né, no Brasil, uma industrialização tardia, você tem a construção de uma certa centralidade do trabalho na vida das pessoas. Tá? A vida passa a ser vivida, né? E aí eu estou falando isso e imagino que vocês já estão se identificando e já identificando a vida dos clientes de vocês. Tá? As nossas crianças hoje, elas ingressam na escola e elas já são perguntadas o que elas vão ser quando crescer. Ninguém pergunta, né? Eu tenho um exemplo que eu acho fantástico e que ilustra cabalmente isso. Quando uma pessoa é entrevistada num telejornal, a pessoa coloca o nome dela e coloca a profissão. Eu nunca vi, pessoal, alguém colocar Thaisa, mãe de uma criança linda. Gente, Thaisa, aplicativo de namoro, porque eu sou solteira, né? Recém-solteira. No aplicativo de namoro, é um saco, porque parece uma entrevista de emprego. A primeira pergunta que o outro faz é: Oi, tudo bem? E depois é: Com que você trabalha? E aí se torna enfadonho, porque é isso, né? Caraca, eu não queria falar sobre a minha profissão agora, né? Por que é esse lugar, né? Até nos sites de paquera tem isso, né? Você vai conhecer uma pessoa nova, você precisa dizer no que você trabalha. é isso, né? Então, são exemplos aí de como, né, o trabalho enquanto instituição social, ela ganha uma centralidade, tá? Então, eu quero colocar assim, inaugura uma ideia de trabalho que ganha uma centralidade em nossas vidas e, consequentemente, em nossos processos de subjetivação. Eu passo a me perceber efetivamente a partir dessa função social, tá? E é projeto também, né? Porque, assim, E, é importante que você não se desvincule do seu trabalho, né? Para você conseguir continuar produzindo, pensando, né? Porque é assim que eu me sinto às vezes, né? Em todas as relações eu preciso falar sobre a psicologia, sobre o lugar da psicologia, tal hora eu tô assim, né? Sem parar de trabalhar, o tempo todo trabalhando, é, produzindo. eu quero trazer esse destaque, tá, pessoal? Porque é isso. E tem um processo de transformação social que vai ser importante. Inclusive, a gente hoje vive um, uma certa transformação que é interessante também, tá? Que depois eu vou trazer um pouquinho isso para que a gente possa discutir. Mas tem um livro que eu gosto pra caramba, né, de um autor, o Henrique Nardi, em que ele discute isso no contexto brasileiro, né? Que tem suas especificidades, né? O nome do livro do Henrique Nardi é Ética, Trabalho e Subjetividade, em que ele vai justamente refletir sobre isso, como no Brasil a gente viveu um processo tardio, né, desse trabalho moderno, em que a centralidade do trabalho, né, ou seja, o trabalho como uma categoria social,
que passa a ser central nos nossos processos de subjetivação, a forma como a gente se reconhece, a forma como o outro nos reconhece, a forma como organizamos a nossa vida, né? Basta a gente entender, por exemplo, eu tive um insight disso no final do ano passado, né? De que cada cliente, cada cliente que eu atendi no ano passado, eu estive, né? Eu participei da vida dele e ele participou na minha vida mais do que algumas pessoas que eu julgo fundamentais na minha vida, né? Porque quando a gente pensa isso no somatório das nossas horas de trabalho semanais, a gente vai dizer, não, é isso, né? Eu trabalho 40 horas por semana, eu trabalho 50 horas por semana, eu trabalho 30 horas por semana, e tudo bem que eu vá estar mais tempo no trabalho do que com os meus pais, do que com os meus irmãos, do que com os meus melhores amigos, as minhas melhores amigas. No somatório geral, né, dessa carga de trabalho, né, desse horário de trabalho, parece que isso está pacificado para a gente. Mas quando eu me dei conta de que com cada um dos clientes que eu atendi 40, 45 vezes, 50 vezes por semana, eu não encontrei 50 vezes. 50 vezes por semana não, né? 50 vezes, 50 horas no ano. Eu não encontrei 50 horas, eu encontrei 50 horas os meus pais. Eu encontrei 50 horas os meus irmãos, mas eu não encontrei 50 horas os meus melhores amigos. Tá? Então eu me dei conta disso, assim, como o trabalho ele tem essa centralidade na nossa vida, não só na dimensão simbólica, não só na dimensão material financeira, mas, né, de uma certa sequestro do nosso tempo, tá? Então é isso. A maior parte da minha vida foi vivida nessa função do trabalho com o outro, no cuidado com o outro, na docência, né, no lugar ali de como psicoterapeuta também, como supervisor também. Dito isso, eu quero trazer uma discussão, né? O Boaventura de Souza Santos, no livro Pela Mão de Alice, Boa noite. ele vai fazer... Boa noite, claro. Ele vai fazer uma reflexão que eu acho interessante, né? Ele vai dizer, refletindo sobre essas transformações do capitalismo, ele vai dizer que a ideia de cidadania estava associada a essa a, a categoria de trabalhador, né? Ou seja, o sujeito produtivo é que passa a ser compreendido como cidadão. Eu só sou cidadão se eu trabalho, eu só sou cidadão se eu produzo. Mas isso, né, uma reflexão do Boaventura de Souza Santos, ele vai dizer, isso caracteriza o capitalismo de produção. Só que na análise dele, né, e eu acho uma análise coerente, ele vai dizer, nós não mais vivemos o capitalismo de produção. Nós vivemos hoje um capitalismo de consumo. Então, se a pessoa ela é produtora, mas o que ela produz não corresponde a uma renda que o permita consumir, ele não vai ser considerado cidadão. Tá? Aí, novamente, tá? Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque a modernidade ela inaugura isso nos nossos processos sociais e nos nossos processos de subjetivação. Da gente se reconhecer como esse sujeito do trabalho, como a gente ser reconhecido como esse sujeito do trabalho. A gente passa a gozar simbolicamente, materialmente, de um pertencimento a determinados espaços ou não a partir dessa relação com o trabalho. O que o Boaventura traz é que hoje
ser produtivo não nos garante um pertencimento simbólico e material a esses espaços que outrora podíamos gozar. Então, isso coloca uma questão. Né? E aí eu lanço isso, né? A gente pode até utilizar aqui o nosso tempo para refletir sobre isso, mas isso lança, por exemplo, uma questão para a gente pensar em que medida isso compõe o nosso sofrimento, em que medida isso compõe as nossas ansiedades, em que medida isso compõe, né, as nossas melancolias, de ver as pessoas nas redes sociais, né, num fenômeno que é muito ilusório, né? As redes sociais produzem, né, uma ilusão que é fantástica, porque a Thaisa só coloca na rede social dela as coisas maravilhosas da vida dela. A Cris também, a Roberta também, a Lara também. Aí eu vou olhar para a minha rede social e vejo a de vocês quatro. E aí eu olho e digo, a vida dessas quatro mulheres maravilhosas é igualmente maravilhosa, só a minha que não é. Só que a vida da Thaisa não é só aquilo que ela publicou ali nas redes sociais dela, a Lara também não. Mas a gente constrói essa ilusão de que é. Né? Aqui, Então, nessa ilusão, nessa relação, né, com essa percepção né, distópica da realidade, isso compõe os meus afetos. Né? Eu vou olhar e vou dizer, a Cris A Cris goza desse lugar simbólico e material que eu não gozo. A Thaisa goza desse lugar simbólico e material que eu não gozo. Como isso vai compor os meus afetos? Diz. aqui eu percebo que esse movimento que tu falou, né, o impacto desse modo, né, de funcionar nessa época que a gente está vivendo. É o capitalismo do consumo, né, que você fala que Boaventura coloca, no movimento de comparação. E aí eu percebo que todo movimento de comparação, geralmente, pelo menos os que eu escuto, né? Nunca vai para um lado de, eu quero me mobilizar para chegar naquele lugar ali que aquela pessoa tá. É de uma autopunição. Se eu não tenho, ou se eu não pareço ter tanto sucesso quanto a Thaisa tem, a culpa é minha. O que é que eu estou deixando de fazer, né? Aí é um dispositivo, né? Só pegando aqui o teu gancho, Thaís, é um dispositivo que o Byung-Chul Han vai analisar no Psicopolítica, né? Em que ele vai dizer, né? Que é isso, né? No Psicopolítica ele vai apontar que a lógica neoliberal, paradigma neoliberal, ele é não só um modelo político-econômico, ele é fundamentalmente um modelo de constituição das subjetividades. Né? E aí ele vai dizer que, né, talvez um dos principais dispositivos do paradigma neoliberal é que o sujeito ele deixa de fazer uma crítica ao modelo e né, para a gente usar a linguagem gestáltica, né, numa dinâmica retroflexiva, ele vai entender que os meus sucessos e os meus insucessos dizem fundamentalmente das minhas escolhas, das minhas ações ou das minhas inações. Tá? Então, ele coloca isso no psicoanalista. Hiperculpabilização, né? Exatamente, ele coloca isso. Né? Aí só para... Né, colocou isso, e eu vou resgatar aqui uma experiência que eu pontuei, intervi justamente nisso no processo com uma cliente. Né? Ela olhando para a vida dela e falando da solidão dela, percebendo a solidão dela, né? E ela olhando para si, dizendo assim, no que é que eu sou inábil para construir relações? E ela não conseguia pensar que a solidão dela dizia muito mais das condições de possibilidade
da nossa experiência de urbanidade. Eu vou já trazer essa coisa da urbanidade, tá? Como uma transformação moderna e que se agudiza no, na contemporaneidade, tá? Mas é isso, né? A lógica, aquilo que você pontuou, né, Thaís? Assim, a gente deixa de questionar, né? A lógica neoliberal, ela vai promover justamente isso. Foi você, Thaisa, que não foi hábil o suficiente para construir sua vida profissional. Foi você, Roberta, que não conseguiu desenvolver os seus relacionamentos da forma como era necessário, né? Então, a coisa, né, recai sobre o sujeito, e de um modo que ele dificilmente vai conseguir questionar a sociedade, tá? O pacto social que a gente estabeleceu. Tá? E aí, para fazer um gancho com o que você estava falando, né, eu queria trazer mais dois elementos aqui que a gente inaugura com a modernidade. A gente inaugura um processo de urbanização, tá? Ou seja, as grandes cidades passam a ser percebidas como locus privilegiado para os projetos de vida. O que é que eu quero dizer com isso? Tá? Até o século XIX, a maior parte da população vivia na região rural. E isso promovia dinâmicas interpessoais completamente diferentes do que a gente passa a viver num processo de urbanização. Tá? Existe nessa discussão sobre modernidade, modernidade tardia, pós-modernidade, hipermodernidade, mas mais fundamentalmente na ideia de modernidade tardia e hipermodernidade, uma compreensão de que nós não ultrapassamos a modernidade, de que os elementos que constituíram a modernidade, essa quadra temporal no Ocidente, esses elementos ainda estão caracterizando a contemporaneidade. Só que o que a gente vive é uma agudização desses processos. Tá? Então, a ideia de individualidade que caracteriza a compreensão de sujeito, a ideia de individualidade que caracteriza a ideia de família, tá? É uma outra categoria que a modernidade inaugura, né? Inclusive nessa relação com a propriedade. Tá? Então, sujeito, família, indivíduo, foram emergem com características mais específicas neste contexto que é a modernidade. E foi agudizado. Tá? Hoje a gente vive não mais o individualismo, a individualidade, mas um hiperindividualismo. Tá? Exemplo disso, tá? Está um grupo de pessoas no mesmo ambiente, cada um está distraído com seus próprios interesses nesses dispositivozinhos aqui. Então, uma família hoje com dois filhos adolescentes, um marido, uma esposa, ou dois maridos, duas esposas, né? Qualquer configuração que seja, é muito provável que cada uma dessas pessoas esteja ali distraída no seu dispositivo de hiperindividualização.
Na nossa época, como criança, você queria assistir desenho animado, você ligava num canal num determinado horário. Hoje você não precisa disso, né? Porque a coisa foi agudizada. O que é que você quer assistir, Thaisa? Você vai poder assistir isso por 96 horas seguidas. Não há limite para aquilo que o teu desejo aponta. Não há limite para aquilo que a tua individualidade reclama. Tá? Então, se você está numa programação com um par e você não gostou da programação, você vai se diferenciar. E nesse aspecto é interessante, tá? A possibilidade de diferenciações não é ruim, não. Mas a gente se constrói em relação, né? Exatamente isso. Né? Então, a gente pensar um pouco isso. Por exemplo, lá em casa tinha duas televisões. Uma no quarto do meu pai e da minha mãe e uma na sala, quando a gente era criança. E quatro meninos dentro de casa. Né? A gente precisava negociar. Né? Mesmo que no horário que papai e mamãe não estavam em casa, a gente pudesse fazer uso de duas televisões, ainda assim a gente precisava negociar. E às vezes a negociação era no embate físico, né? Na briga, né? No conflito, na zunhada, né? No puxão de cabelo, no murro, né? Quatro crianças dentro de casa, né? O caos instalado, né? Mas havia ali, né, alguma margem para individualidade, mas limites. Hoje não há. E aí a gente pode pensar assim, quais são os efeitos disso em termos de subjetivação, em termos de Cara, pacto social? é tão interessante isso, porque hoje na internet tem muita frase de impacto, né? Assim, sustente seus limites, sustente seus desejos, isso aqui. E aí, as pessoas mais novas do que eu, um pouco mais novas do que eu, que chegam na clínica, chegam com um discurso de eu quero reconhecer os meus limites e aplicá-los. Né? Só que são pessoas, né, que me parecem desejarem um lugar de intransigência, sabe? Assim, o meu tempo, as minhas regras e você que se exploda, né? Então, isso, claro, tem as pessoas mais velhas, eu acaba aparecendo, mas me parece, né, ser assim um marco de uma geração bem mais jovem que tá que nasceu, talvez, né, nesse mundo atual agora, e que tem as redes sociais, que é uma ferramenta de hiperindividualização a serviço o tempo que quiser. Então, o tempo de tela muito alto, né, tá ali o dia inteiro. Então, vira, até o processo terapêutico vira também, se a gente não tomar cuidado, uma, uma ferramenta de hiperindividualização, né? Porque, assim, é só trabalhar limites, né? Mas calma, o outro, eu só consigo perceber meus limites quando o outro provoca, né, eles em mim. Então, assim, eu preciso também do outro para eu entender como é que eu lido, né? Quando esse limite, por exemplo, está sendo ultrapassado. Se eu não lido com ninguém, se eu não me relaciono com ninguém, eu também não me provoco a pensar sobre os meus limites, né? Então, assim, aí muitas vezes as soluções que são encontradas e são postas eu vou romper com essa pessoa, eu não vou sair mais de casa. E aí, cada vez mais, a pessoa vai se isolando no seu mundo, né? E achando que isso é colocar limite. Só que é isso, né? São pessoas sem borda. Nenhum. A gente está todo mundo vivendo num tempo, espaço, né? Numa sociedade, não sei, na modernidade ou na pós-modernidade, que não dá, né? Não favorece as relações que dão borda para a gente, né? Hein? E aí, você falando isso, foi assim, jogo de Tetris, foi se encaixando as coisas na minha cabeça. E que as coisas às vezes são paradoxais, né? Assim, porque ao mesmo tempo que a gente olha criticamente e diz, né? A gente vive essa experiência de hiperindividualidades, ao mesmo tempo a gente está
sendo constantemente invadido pelo WhatsApp, né? Por interações virtualizadas. A gente está constantemente Tem sendo contato, invadido, aí né? não tem cheiro, não tem voz. Pronto, né? Há uma certa privação de uma série de funções de contato, sim, né? Como você estava colocando. Mas, ao mesmo tempo, a gente é invadido, né? Assim, a nossa experiência de espacialidade, ela não está mais demarcada, né? Eu digo isso, por exemplo, sobre a experiência dos adolescentes. Ser adolescente hoje, pessoal, né? Na lida com os grupos sociais, né? Com essa dinâmica da individualidade, né? E a necessidade ali de pertencimento ao grupo, né? Eu imagino que hoje é muito mais difícil do que a gente viveu, porque os meus grupos sociais eles estavam demarcados. Eu tinha o grupo da rua, da turma da rua, eu tinha a turma do futebol, eu tinha a turma da família, eu tinha o grupo da escola, mas essas relações elas estavam demarcadas ali, né? Tinha uma demarcação que era espacial, temporo-espacial, né? Então, o tempo e o espaço de relação com o grupo da escola, o tempo e o espaço de relação com a família, o tempo, né? Hoje em dia, essas experiências elas estão virtualizadas de modo que todos esses grupos, eles me acessam, eles me invadem constantemente, tá? E aí, quando você vive isso de forma harmônica, acho que nem é ruim, né? Com só esse cuidado para a gente não se contentar com o contato virtualizado e abrir mão do contato presencial, né? Que goza ali de muito mais funções de contato, né? Mas e quando a gente vive o conflito, que é inerente aos relacionamentos interpessoais? Esses conflitos a gente não vive mais uma distância, né? Porque o conflito ele nos acompanha. Ele está lá na rede social, ele está lá no WhatsApp, né? Então, a gente tem uma experiência social hoje muito diferente, né? Mas para a gente fazer um recuo, né? Porque aí a gente, né? Esse processo de virtualização, por mais que tenha avançado ali ao longo das décadas, né? Por exemplo, a experiência até o século XVIII, ele era muito mais demarcada ali pelos relacionamentos presenciais, né? Aí tem o surgimento do telégrafo, aí tem a coisa do telefone, né? Então, a humanidade ela vai produzindo formas de virtualização do contato, né? Dos relacionamentos interpessoais. O telefone, né? Hoje, as videochamadas, os grupos de WhatsApp, o Telegram, né? As redes sociais, os directs, Facebook, TikTok, o quer que seja, né? Mas para fazer um breve recuo, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o processo de urbanização, né, que foi um dos aspectos que eu destaquei como inaugurados na modernidade, a gente pode pensar, por exemplo, né, que essa urbanização ela compõe hoje fenômenos sociais. Por exemplo, a solidão. Tá? Exemplo, tá? A, a violência urbana. Existem estudos, por exemplo, que vão apontar, pessoal, que o fenômeno da violência urbana ele é mais presente em cidades em que a população ela não goza de espaços públicos, né? O que é um paradoxo, né? Quanto mais a gente vive essa percepção social da violência urbana, né?
e responde a isso, e temos como saída essa coisa de nos encerrarmos, né, nos espaços que a gente entende que a gente está seguro, né? Então, eu não faço mais atividade física na rua, eu faço atividade física na beira-mar, ou eu faço atividade física na academia, ou eu faço atividade física no meu condomínio, ou eu faço a atividade física no meu prédio, né? Porque na minha época de infância, por exemplo, eu fazia atividade física na rua, eu jogava bola na rua, eu jogava bola nas pracinhas, eu também jogava bola no colégio, né? Mas a relação com o espaço público era outra. O espaço público hoje, de um modo geral, é um espaço de trânsito. Eu vou de um espaço privado para outro espaço privado. E isso implica uma relação com a cidade. Isso implica uma relação com o outro. Então, isso vai compor também a nossa experiência de solidão. Tá? A gente vive nesse processo de urbanização que a gente tem visto as cidades cada vez mais se ampliando, né, e virando megalópolis. Nas megalópolis, as nossas relações elas são pulverizadas, né? Então, meu amigo mora a 5 quilômetros de distância, meu irmão mora a 8 quilômetros de distância, minha mãe mora a 4 quilômetros de distância, né? Ninguém mora mais um próximo ao outro. Às vezes eu não conheço o meu vizinho, quer seja porque cada um está ocupado ali pelas suas agendas profissionais e pessoais, quer seja por essas dificuldades que o processo de urbanização impõe. Exemplo disso, tá? Que diz o nosso processo de urbanização, né? Na capital do Ceará, cidade de Fortaleza. Que usa como principal meio de transporte, ou como ideal meio de transporte, que nem todo mundo quer, mas idealiza poder ter, que é o carro, tá? O uso do carro como meio de transporte produz uma relação com a cidade, com o entorno, com o outro, que é muito próprio, né? O carro é esse dispositivo de individualidade, onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto confortável. Mas eu não me relaciono com o outro. Eu só me relaciono com o outro quando o outro me perturba, né? O outro fez alguma coisa que me ameaçou ali, aí o outro me perturbou. Porque se o outro não me perturba, eu não me relaciono com ele, né? Então, as ruas passam a ser meramente, né, um espaço de trânsito. Ah, João, mas tem alguns espaços da cidade que ainda preservam a possibilidade do encontro, a possibilidade da coletividade. Existe, mas muito pouco. Normalmente são espaços muito privilegiados. Tá? Então, esse era um destaque que eu queria fazer, né? Há um outro elemento, né? Interessante pontuar, né, a experiência quando eu vou para o interior, tanto aqui do Ceará quanto no interior de Minas, né? É um pouco desconfortável quando as pessoas, você está distraída aqui na sua individualidade no seu celular, e as pessoas passam e falam, boa noite, oh, bom dia, né? E aí você fica assim, meu Deus, você falou comigo? Nem me conhece. E é isso, tá? É fantástico você trazer, né? Porque um outro elemento que a gente vê, percebe no processo de urbanização é essa ideia, né? Sim, nas grandes cidades, todos os outros são estranhos, né? A possibilidade de você cruzar com uma pessoa conhecida numa cidade de 2, 3, 5, 15, 16 milhões de habitantes é hiper reduzida. Se você está numa pequena cidade de 30 mil, 40 mil habitantes, aquelas pessoas, de alguma forma, elas têm uma maior relação com você. Você não pode ser o melhor amigo,
tá? A família por parte da minha mãe é de uma cidade do interior aqui do Ceará, né, que é Tabuleiro do Norte. E aí eu já vou falar isso para discutir uma outra categoria que a modernidade ela transforma, né, que é a ideia de família. Então, a última vez que eu fui lá para passar mais dias em Tabuleiro do Norte, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, 24 anos, 23 anos, sei lá. Eu fui passar 3 dias lá, 5 dias lá, né? Aí os meus tios me levaram para transitar na cidade, né? E aí todo mundo que passava, meus tios diziam: esse é seu primo, esse é seu primo, esse é seu primo. A cidade todinha era minha prima, né? Assim, eu não conhecia efetivamente ninguém, mas os meus tios que moravam lá conheciam. O que é muito diferente de eu fazer esse city tour com os meus tios. Se eu levar os meus tios para os espaços que eu transito, eu vou ficar calado do lado dele. Porque eu não vou chegar para ninguém e dizer assim: oh, esse daqui é teu primo, esse daqui é meu conhecido. Não existe isso numa megalópole. Né? Como diz o Martin Buber, é uma multidão sem faces. Né? O Martin Buber já falava disso, trazendo, né, ilustrando a experiência dos grandes centros urbanos, que naquela época, né, o Martin Buber viveu na primeira metade do século XX. Né? Então, os grandes centros urbanos que ele fala é 10% do que é hoje as nossas megalópolis, né? Ou menos do que isso. Né? Você comparar, por exemplo, a população de São Paulo, né? A população de Nova York, a população de Tóquio, né? Assim, são populações dezenas, centenas de vezes maior do que o que o Martin Buber já viveu, e ele já trazia esse diagnóstico de uma multidão sem face. Tá? João, Eu trago, desculpa, Cris, vai, fala. é só para trazer também essa ideia da invisibilidade, né, no meio da multidão. A invisibilidade, assim, você está ali, está passando e está do lado, como a Thaís está falando, oi, bom dia. O que está falando comigo? Parece assim que essa condição de estar invisível, né? E tem muito isso, é muito essa sensação mesmo. Uma Só para a condição. gente não ficar, pessoal, só para a gente não ficar no mais absoluto niilismo, né? Assim, numa desesperança profunda com relação ao nosso locus existencial, nosso território de vida, né? Ainda há algumas experiências em que a gente vive e que a gente experimenta algo um pouco diferente, tá? Há mais de 10 anos atrás, quando eu voltei a correr, né? Eu me dei conta de uma coisa que é, quando a gente está correndo, a gente cruza com pessoas. E tem um princípio de identidade. Eu cruzo com pessoas que estão caminhando ou correndo, né? Então, eu sou mais simpático, né? Somos, né? O ser humano é mais simpático com pessoas que ele traz algum traço de identificação. Né? Eu estou correndo, a pessoa é uma corredora, por mais que ela seja uma bolsonarista, né? Eu vou olhar para ela como uma corredora, porque eu não acessei a bolsonarista que ela é e que vai me gerar algerize. Né? Ela, para mim, naquele contato superficial, ela é uma caminhante ou uma corredora. Então, eu simpatizo com ela e digo bom dia. Bom dia. Então, você está correndo num determinado... Né? Uma vez eu vivi essa experiência. Eu vou dar bom dia para todo mundo que eu cruzar. Eu quase fiquei sem fôlego correndo, porque era todo tempo dando bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas isso promove uma relação diferente com as pessoas que você está transitando. No carro você não transita, né? Aquilo que a gente estava falando. No carro você está encerrado em si. Você se relaciona com o outro quando o outro lhe perturba. Quando você faz uso, por exemplo, da bicicleta como modal, você interage com outras pessoas menos do que caminhando, menos do que correndo, menos do que usando o ônibus, o transporte público, né? No transporte público você também interage, né? Você escuta a conversa dos outros, né? Você escuta o pastor vindo pregar, né, dentro do ônibus e você fica puto com a pregação. Mas há, né, um maior trânsito, né? Você acaba ali tendo algum nível de interação com o outro.
O suficiente para promover relações, encontros? Não, tá? Que é uma outra característica, né? Para a gente pensar o tema da solidão. Nesse processo de urbanização, os relacionamentos eles são penalizados. Por quê? Porque a gente vive, né, uma certa perda desses espaços, não só de trânsito, mas espaços de permanência. Porque os relacionamentos interpessoais, os vínculos, eles não se constituem em espaços de trânsito, eles se constituem em espaço de permanência. Se vocês forem parar para pensar onde vocês construíram os relacionamentos de vocês, foi na escola, que não é um espaço de trânsito, é um espaço de permanência. Foi na faculdade, não é um espaço de trânsito, é um espaço de permanência. Trabalho, não sendo um espaço de trânsito, sendo... Quando o trabalho ele tem essa característica de ser um espaço de trânsito, por exemplo, a clínica psicológica. Os clientes, a gente se relaciona, a gente se vincula, mas eles estão em trânsito. Então, a clínica é essa experiência profissional marcada ali por uma solidão. Você não se relaciona. Se você está numa clínica com diferentes profissionais, a possibilidade de você interagir, de você constituir vínculo é muito maior. Aí você vai fazer um curso de formação em gestalterapia, você vai fazer um curso de recursos terapêuticos em gestalterapia. Esse passa a ser um espaço de permanência. Aí você vai constituir vínculos. Tá? Na medida em que você se abra também, né? Porque tem algumas pessoas que nem no espaço de permanência, né? Afirmam essa condição de abertura ao outro, e aí, né? É mais difícil. Então, a urbanização ela vai trazer esse aspecto também, né? Na medida em que favorece muito mais espaço de trânsito do que espaço de permanência, às vezes a gente tem dificuldade de se vincular. Tu estava fazendo alguma coisa, Thaisa? O que a Cristiane colocou, né? Assim, tu trouxe o contraponto, né? Porque uma coisa não é só uma coisa, claro, né? Mas não é a consequência também, é como se fosse uma. Você falou, né? Tem pessoas, tem outros espaços possíveis para a gente constituir vínculo, né? Mas tem algumas pessoas que se fecham, por exemplo, escolhem se fechar. Isso não é um efeito já, né? Um efeito dessa urbanização, dessa hiperindividualização, né? De não se sentir visto nunca, de não se sentir percebido, e já antecipa isso, né? Como quem diz assim, não vou porque nem tem, então nem vou, né? É um anestesiamento, né? Não sei, né? Então, assim, não é um efeito, não é uma coisa que merece um destaque na nossa clínica, por exemplo, que é o que chega, né, que é o sofrimento. Sim, não, totalmente válido, né, a tua pontuação. E eu estava pensando aqui, né, que acho que é um princípio muito da clínica gestáltica, da gente buscar compreender, né, o que na experiência do sujeito aponta, né, para esses aspectos que dizem do fundo da experiência do sujeito, da nossa cultura, da nossa quadra temporal, mas também o que diz respeito, né, Thaisa, porque a gente não pode negar isso, dos aspectos que são únicos na experiência dele, né? Porque, sim, né, vão ter pessoas que não vão se relacionar, não sim, totalmente por conta de terem sido subjetivadas, né, a partir dessa experiência das megalópolis, das grandes cidades. Mas também porque, ao longo da história de vida, viveram relações que a envergonharam, que a constrangeram, né? Então, eu estou só querendo fazer aqui um acréscimo na tua fala para que a gente não, né, de repente pense que a gente está falando isso, assim, então, né, a,
a experiência do sujeito, né? O território de vida vai determinar completamente. Não, tem um aspecto também que é ôntico desse sujeito, né? Que a gente vai olhando ali na experiência de campo do sujeito, alguns aspectos que são mais biográficos mesmo, né? Uma experiência de escolarização, ou outros territórios de vida que são mais hostis, né? Eu atendo, por exemplo, um cara, né? Um homem gay, em que ele se dá conta de que ele reconhece que ele é mais restritivo nas relações. E ele diz, né, assim, eu precisei aprender a ser restritivo, porque nem todas as pessoas eram amigáveis. Né? Na verdade, a maior parte das pessoas ao longo da minha vida não foi amigável, foi hostil, foi violenta. Né? Então, hoje eu aprendi a ser hiper seletivo. Tá? Então, e só fazer esse adendo, tá, Thaisa? E eu sei que também você compreende desta forma que eu estou dizendo, né? Sim, que há aspectos que são que vão ser compreendidos também a partir da biografia do sujeito, né? A partir dessas relações que lhe foram próprias ao longo da vida e que, de certa forma, gozam de um certo elemento de continuidade hoje, né? Isso que, Na não sei percepção, se na tu da experiência, elemento continuidade, de continuidade. não sei se tu tá falando da continuidade, mas me deu porque é isso, né? É uma marca de uma violência, né, causada por um conceito colocado dentro de um tempo, né? Então, assim, é um marcador social que é atravessado no espaço individual. Então, é o social atravessando esse espaço biográfico também, né? Então, assim, tem é isso, né? Tem pessoas que a gente vive num mundo hiperindividualizante, mas se existe eu, né, pegando esse exemplo, como uma pessoa hétera, tenho mais, sei lá, possibilidades de aceitação, de sensação de pertencimento, experimentei estar em grupos onde a minha existência foi recebida sem nenhum questionamento, eu tenho mais ferramentas para lidar dentro desse mundo hiperindividualizado, que já projeta na gente uma, uma solidão, né? Então, opa, não. Aqui existem esses grupos e eu posso experimentar esse outro lugar, esse outro contraponto, né? Enfim, Sim. que outros grupos não. Inclusive entendendo que mesmo a nossa sociedade, né, a brasileira, né, a brasileira nos grandes centros urbanos, porque é isso, né? A gente entender isso, né? Há diferentes Brasis, né? O Brasil das grandes cidades é significativamente diferente dos Brasis das cidades interioranas, com uma densidade populacional bem mais reduzida, tá? Para os aspectos positivos e negativos disso, tá? A gente entender isso também, né? Porque senão a gente vai dizer assim, então vamos lá e todo mundo morar numa cidade de 20, 30 mil habitantes. Há muita precariedade nessas cidades também. Por quê? Porque no nosso pacto social a gente entendeu que os investimentos públicos ficariam centralizados, né, nas grandes cidades. Né? Então, saúde e educação, por mais que hoje se tente mudar um pouco essa realidade, né, favorecendo ali investimentos públicos também em cidades do interior, a gente ainda vive uma lógica de que o investimento público é para as grandes cidades, né? Inclusive porque a maior parte da população, né, está nesses espaços. Para a gente dar uma continuidade, pessoal, né, nesse aspecto que eu estou trazendo, para a gente pensar ainda a modernidade, eu queria trazer dois aspectos, né? Eu queria dizer sobre a relação com a natureza. Então, a modernidade ela inaugura uma relação com a natureza, em que esse sujeito da razão
se apropria. Ou seja, né, a gente passa a estabelecer uma relação em que a natureza é não mais o espaço de vida e aquilo que vai favorecer as condições de possibilidade para atender às minhas necessidades, né? A modernidade, ela inaugura uma ideia de que, a partir da minha racionalidade, a partir das minhas invenções, eu não estou mais à mercê da natureza. É a natureza que está à mercê de mim. Tá? E aí a gente passa a viver, por exemplo, ou uma relação hostil com a natureza, né? Ou alienada com a natureza. E por que eu estou trazendo isso, tá, pessoal? Porque isso tem efeitos também no aspecto psicológico. Isso tem efeito, por exemplo, na forma como a gente vive a nossa experiência de ambientalidade. Né? Quais afetos a relação com a natureza nos mobiliza? Que relação é essa que eu vivo? Que relação é essa que eu constituo? Né? A gente escuta, por exemplo, né, pessoas que reintegram uma relação com a natureza a partir, por exemplo, dos esportes. Né? Então, algumas práticas esportivas vão promover esse aspecto de mediação dos sujeitos com a natureza. Então, eu redescubro a natureza a partir do meu desporto, a partir da minha prática esportiva. E eu entendo que isso me faz bem. Mas, de certa forma, na experiência de urbanidade, essa relação com a natureza ela estava alienada. Né? Ou sendo útil, né? Que aí o Ailton Krenak vai pontuar, né? Assim, o paradigma da utilidade como algo que é muito característico das sociedades ocidentais, né? Muito característica do capitalismo. Né? Eu me relaciono com as coisas só a partir daquilo que essas coisas podem ser útil a mim. Né? Então, isso né, traz uma certa impressão de como eu vivo a minha experiência na relação com a natureza, na relação com o mundo, na relação com o outro. Tá? Eu queria trazer esse aspecto que, de certa forma, é inaugurada por isso, né? Porque, para a gente parar para pensar, até o século XVIII, pessoal, o ser humano ele se percebia muito frágil frente à natureza. E hoje, salvo né, os eventos extremos, os eventos climáticos extremos, a gente vive uma impressão de que somos soberanos. Então, quis trazer um pouco essa provocação, né? Não sei se vocês conseguem localizar isso na experiência de vocês, nas experiências dos sujeitos que vocês acompanham. Mas, por exemplo, hoje a gente tem pessoas que vivem uma necessidade maior de viver esse resgate do contato com a natureza, né? De entender que... E existem estudos, é interessante, né? Tem um estudo sobre ansiedade que vai apontar que os ruídos, né? Os barulhos das cidades são estressores. Que eles, né? Mesmo esses ruídos, mesmo esses barulhos mais sutis, que a gente de certa forma, não dá importância, eles estão ali sendo um estressor. Aí o simples fato, né? Eu lembro na época da psicologia, lá na UFC, eu tive uma disciplina com a professora Zumira Bonfim. Acho que essa disciplina foi um opcional, final do curso. Aí a gente fez uma viagem para tomar banho de cachoeira, né? Uma aula o pessoal
da extrema-direita vai dizer assim, né, se olhar esse vídeo, fizer um recorte, olha aqui, que vagabundagem nas universidades federais, né? Numa disciplina de psicologia, eles foram fazer uma trilha, que coisa horrível, né? Mas a gente foi lá e tomou banho de cachoeira, e eu brincava, né? Assim, eu me formar, eu vou montar um grupo terapêutico e trazer a galera para tomar banho de piscina. Então, eu vou ganhar... De piscina, não. Para tomar banho de cachoeira. Então, eu vou ganhar dinheiro praticamente como agente de turismo, né? O turismo ecológico, levando o povo para tomar banho de cachoeira. Mas é isso, né? Assim, você vai tomar banho de cachoeira e você resgata uma experiência sensível que há muito está alienada de nós. Né? E aí há esses estudos que vão apontar para isso, né? Como a experiência urbana ela nos é hostil, tá? Então, trazendo aqui elementos para a gente pensar, né, esse João, fenômeno que caracteriza a modernidade e permanece, né, e é agudizado na contemporaneidade. Diz, Cris. João, trazendo aqui uma experiência que eu fiz no Caminho Peregrino, esse ano ainda, né? Me faz lembrar esses dois pontos que você fala da relação com a natureza e dessa questão da urbanidade. Como a experiência no caminho traz, reconfigura, para mim trouxe isso, não porque eu já tenho, eu moro em casa, então eu já tenho uma relação muito afetiva com a natureza, assim, muito constituinte na minha vida, mas, mesmo assim, fazer o caminho peregrino e sentir foi uma visão tão diferente, uma experiência tão diferente em contato com o caminho, com a natureza que eu vivi, e dá uma sensação de pertencimento, assim, de unicidade com tudo, com essa natureza. Eu senti isso, assim, unicidade. Somos todos um, compostos aqui, uma composição muito especial. Outra foi com as pessoas no caminho, pessoas assim que estavam na estrada, passavam, cumprimentavam, diziam bom caminho, peregrina, e era um cumprimento, assim, nunca mais vou ver essa pessoa. Mas foi um contato naquele momento, assim, e também aí eu também senti outro aspecto, o pertencimento da unicidade humana. Somos todos humanos, está aqui, não tem diferença, não sei de nada dessa pessoa. Aí passava na casa, na janela, perto assim, por uma casa, as pessoas acenavam, chamavam para falar como é que está o caminho, de onde você vem. Então, assim, veja que havia isso, né? As pessoas passavam no carro, paravam, diziam, bom caminho, precisa de alguma coisa. Então, essa experiência, tanto com a natureza como com outras pessoas, me deu essa Legal. referência, né? Foi muito bom isso aí, trazendo. Tu tá falando, né, Cris? E eu conheço, né, a ideia do, né, desses percursos de peregrinação e que tem uma conotação não só religiosa, mas sobretudo espiritual, né? E fiquei pensando, né, quando você falou dessa ideia da transpessoalidade mesmo, né? Algo que diga para além do eu, né? Óbvio que tem um princípio de individualidade, né? Assim, então, são pessoas que ou moram nesse contexto, então convivem com os peregrinos, né? Então tem um princípio de individualidade, né? De identidade, como também tem ali, né? Esse elemento de transpessoalidade, né? Assim, de você entrar em contato com algo que é maior do que nós, né? Eu sempre lembro desse conceito de transpessoalidade naquilo que o Viktor Frankl fala sobre o sentido do existir, né? Ele diz que não é possível encontrarmos o sentido do existir, o sentido da vida, em nós mesmos, né? O sentido da vida sempre aponta para além, para algo que nos é transpessoal, que ultrapassa o eu, né? Então, a tua fala me remete um pouco a isso, né?
ainda nesse princípio, né, da individualidade, né, do sujeito, de uma ideia de sujeito individualizada, hiperindividualizado, eu trago mais um elemento aí a gente encerra, né, esse retorno a algo que o que a gente pode entender como a modernidade, óbvio que tem outros elementos para a gente poder pensar, que é a própria reinscrição, né? A gente reinscreve, a gente ressignifica a própria ideia de família, né? Então, eu coloquei aqui no textozinho, né? Assim, a modernidade, ela reinscreve a noção de família, restringindo esse vínculo a relações nucleares, inclusive no princípio da propriedade, no princípio do cuidado, pessoal. Tá? Para pensar aqui uma experiência que tem sido bastante relatada, né, e que eu vivi há poucos anos, né? Eu tenho um filho, né, de 4 anos, então, de certa forma, 4 anos já, mulher, gigante. Já ele tá pedindo para fazer o mochilão dele, né, na África, na América do Sul. Europa não, porque é muito colonial, né? Então, como ele vai ser uma figura decolonizada, ele vai fazer mochilão na África ou na América do Sul. O, o, Nessa ideia da família, né? E cada vez mais que investe, né, numa ideia de família cada vez mais nuclear, né? O que a gente percebe, né? Essa ideia da propriedade, que é muito cara, né? Assim, você passa, né? Tem alguns atores. O Foucault reflete um pouco sobre isso, mas autores ali que vão pensar, né, a ideia de família na modernidade, eles vão estabelecer essa correlação, né? Há uma correlação direta entre família e propriedade, porque na propriedade, né, na ideia de família ampla, essa questão da aquisição, né, da acumulação do capital, ela estava dispersa, né? Então, a modernidade ela inaugura uma ideia de que a minha família sou eu, minha esposa e os meus filhos, e que eu cuido dessa família de forma a favorecer essa acumulação de capital, essa construção de propriedade. E que isso vai também ser percebido na ideia de cuidado, tá, pessoal? De quem eu cuido? Porque o cuidado, ele demanda tempo, né? E não fazendo aqui uma adesão ao slogan, né, de que tempo é dinheiro, né? Porque tempo é vida, né? Dinheiro não, né? Sim. Se você quer reduzir o seu tempo de vida a dinheiro, isso é problema seu, né? Mas tempo é vida. Mas dentro dessa lógica de que tempo é dinheiro, tempo é possibilidade de uso da vida como meio para adquirir dinheiro, para acumular capital, para desenvolver, né, a acumulação ali de propriedades, o que é que a gente vai vendo? O tempo ele não pode ser dedicado ao cuidado, a não ser para, né, isso nas reflexões sobre gênero está muito bem destacado isso, né, a função social da mulher nessa perspectiva mais conservadora, né? Então, a mulher como não tem ali a função social, isso, né? Não estou corroborando com isso não, tá, pessoal? Não me interpretem mal. Mas se dizia que o tempo da mulher era um tempo dedicado ao cuidado, porque ao homem o tempo deveria ser dedicado ao trabalho, aquilo que pode promover renda, aquilo que pode promover, né, uma ascensão A econômica. gente também acabou se tornando um produtor, né? A gente produz, mas esse cuidado não remunerado ainda existe muito, né? Pronto, perfeito, né? Isso inegavelmente, né?
Mas o que eu estava querendo pontuar é isso, né? Que essa ideia de família também vai restringindo, né? Por exemplo, por que que eu fiz referência à experiência com o nascimento do Arthur? Né? Porque uma das coisas que hoje a turma analisa é que há, né, um desgaste, né, há uma exaustão das mulheres, né, recém-mães, há uma exaustão dos pais que se dispõem também a essa função de cuidador, né, ali numa nova forma de vivência da paternidade, né, ou numa forma mais atual, mais cuidadosa consigo, com o filho e com a parceira e com o parceiro, em que o tempo desse sujeito ele é também um tempo possível para o cuidado. Mas de quem eu cuido? Eu cuido sempre dos meus. Tá? E aí aquela coisa, né, do esgotamento, do que alguns autores vão apontar com a perda da experiência de aldeia. Né? Porque na aldeia você tem um grupo muito maior de pessoas que participam, que cuidam. Mas na medida em que essa ideia de família ela vai sendo cada vez mais restritiva, você perde essa relação com a aldeia. Tá? Porque a aldeia, por princípio, são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu me importo. Logo eu cuido. Se eu não tenho mais pessoas que eu me importo, se eu não tenho mais pessoas que eu cuido, não existe aldeia, não existe comunidade. Está cada um por si. Faz sentido? Né? Não faz, né? Mas faz, né? Só para assim, a coisa é negativa, né? Mas o diagnóstico é esse mesmo, né? A gente tem caminhado para cada vez mais enfatizar né, esse senso de propriedade, né, do meu, da minha família, né, de uma indiferença, né, de uma invisibilidade para né, fazer uma adoção do termo que a Cris falou, mas num sentido diferente, né, assim, eu não mais vejo o reclame da Roberta, que é mãe solteira, né, ou que está ali no corre, né, com os filhos, né, porque a experiência da Roberta é problema dela, né? Eu estou cuidando dos meus problemas, dos meus dramas, né? Então a gente acabou constituindo um modelo de sociedade onde cada um assumiu isso, né? Eu me importo com os meus dramas, o drama do outro importa a ele, tá? E isso está ali extremamente relacionado com a ideia de família. Né? Numa ideia de família mais coletivista, onde a gente inclui os irmãos, onde a gente inclui os primos, onde a gente inclui, inclusive, primos mais distantes. O drama do outro é também o meu drama. Né? O drama do outro me convoca. O drama do outro me solicita. Né? A demanda do outro torna necessário que eu dedique tempo, que eu cuide do outro. Tá? Enquanto a gente super investir nessa ideia de indivíduo, a gente não consegue, né, essa ideia de indivíduo, de família nuclear, a gente não consegue resgatar esse princípio de comunidade, esse princípio de uma coletividade, né, de que eu sou mais do que meramente os meus. Tá? Enquanto a gente não reinventar isso, a gente vai continuar vivendo essa experiência de solidão. Né? A gente vai continuar favorecendo um distanciamento, né? Em que eu posso aqui estar colado no outro. Né? Eu posso morar num apartamento que tem 1.000 famílias, mas na hora que o filho da pessoa estiver adoecida,
As outras 998 famílias, talvez tenha uma que esteja vivenciando o drama, compartilhando o drama. Mas as outras 998 vão estar indiferentes. Penso que ainda temos, né, outros contextos em que isso não é a regra, né, onde a gente ainda tem, né, um senso de coletividade maior, a gente ainda tem a ideia de que o meu tempo é um tempo para o outro, para a demanda do outro, porque a demanda do outro também diz, né, a mim, né, também me convoca, também me diz respeito. Tá? Aí, retomando o texto do Robini, pessoal, que vocês falam muito, e eu queria só avançar um pouquinho, para a gente não ficar no mesmo ponto para o próximo Tem encontro. uns filmes, né, João, bem interessante, um que eu assisti por último, agora trazendo essa questão, falando dessa perspectiva da solidão, né? Até a Última Gota, que é sobre uma mãe solo. Não, É um aquele filme dali, Ave Maria. bem... Não, aquele dali. Assistiu? Não, tu é doido. É assim, né? Não é só sobre a solidão, Eu né? assisti Não, tem vários também. A outros solidão é a aspectos. solidão da mulher, É, é a solidão da mulher negra. Sim, da mulher preta, é, várias questões, várias camadas a ver. O filme é um Ave Maria, né? Só de me lembrar já redói, né? Porque o filme é doído mesmo, assim, muito, muito, muito bom, fantástico. Mas deixa eu lá só retomar aqui uma coisinha aqui do slide, tá? Então, o Jean-Marie vai dizer: eu poderia evocar particularmente o impacto do pensamento construtivista como uma das correntes ativas desse tipo de pós-modernidade. Com o construtivismo, vem a constatação de que não existe outra realidade além daquela que construímos, derrubando assim o mito da objetividade em ciência e em todas as outras abordagens, incluindo as ciências humanas, que flertam com o método científico. Né? Novamente, tá, pessoal? Na forma como eu leio o texto do Jean Robin, me parece que ele está dizendo que o paradigma construtivista, que eu corroboro, tá? Eu acho que o que está sendo, o que está nesse parágrafo é totalmente convergente com né, com as epistemologias gestálticas. Mas eu não acho que todo mundo pensa assim, inclusive dentro da psicologia. Né? Eu acho que, por mais óbvio que o paradigma construtivista seja, né, porque para mim é isso, é óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, alguém construiu, né, essa obviedade, teoricamente, para nos ensinar sobre essa obviedade, mas eu não acho, por exemplo, que todas as abordagens psicológicas elas compartilham dessa ideia. Né? Eu acho que ainda há muito. Acho que ainda há muitas práticas, muitas teorizações que acabam produzindo certas naturalizações. Tá? Quando a gente olha para a ideia do sofrimento psíquico, né? Para a ideia dos transtornos, né? Quando a gente olha assim, sabe? TDAH, né? Quando a gente olha para as depressões, para as ansiedades, né? Assim, o que a gente percebe é uma naturalização quando a gente olha para a própria ideia de clínica, tá? Qual é a função da clínica? Por exemplo, acho que foi a Cris que falou, ou foi a Thaisa, não recordo ao certo, né? Na fala delas, trazia uma certa. Apontava para a questão da técnica na nossa cultura, na nossa sociedade. Né? Assim, a técnica como essa produção
que tenta, de alguma forma, nos favorecer uma certa evitação com a vida, com o mundo, tá? Com os nossos afetos, com o que há de negatividade na vida, tá? E eu acho que muitas abordagens psicológicas, né, inclusive umas que se colocam ali como o suprassumo da psicologia, né, vivem uma absoluta adesão a isso, né, assumindo ali certas naturalizações. Tá? Então, eu concordo com o que o Jean-Marie está falando, dessa necessidade das psicologias reconhecerem essa dimensão da construção social da realidade, mas não me parece que todas as abordagens psicológicas partem desse princípio. A gestalterapia, sim, parte. E qualquer atuação em gestalterapia que não parta desse princípio é uma atuação imprecisa. A rigor, não deveria ser chamada de gestalterapia. Tá? Então, queria fazer só esse adendo, tá? De que não me parece que isso é, né, uma questão pacificada. Então, ainda na sequência, tá? Eu estou atento aqui ao nosso horário, a gente já está ultrapassando e eu não vou pedir que vocês permaneçam tanto mais não, tá? Então, diz o Robinho, com o construcionismo social, uma linha de pensamento desenhada a partir do construtivismo por Berg Luckmann, né, no livro A Construção Social da Realidade, desenvolvida por Gergen. A ênfase é então elaborada da seguinte maneira: me interessa, sobretudo, que se reúnam os dois ingredientes da pós-modernidade que acabo de evocar. Não há realidade além daquela que construímos na relação. Nós nos encontramos seriamente implicados em uma co-construção de significados baseados no que vivemos, na experiência da relação, das palavras que dão forma para aquela experiência, ao mesmo tempo em que a experiência as encarna. Né? Então, é esse processo dialético em que nem somos absolutamente passivos, né? Porque somos partícipes, e nem somos, né, senhor de nós mesmos. Por quê? Porque tem toda um horizonte de tradição, né? Tem todo uma série de, de elementos que compõem, né, o fundo de significação das nossas experiências que são anteriores a nós. Né? Então, é esse processo dialético, né, entre o eu e o outro que vai ali co-construindo uma dada experiência de realidade. Tá? E aí, novamente, tá? A gestalterapia, ela corrobora com esse paradigma, mas tenho fortíssimas suspeitas de que outras práticas e outras teorias em psicologia, essa questão ela não é corroborada, essa questão não é pacificada da forma como eu leio o texto do Jean Robin, né? Como se ele estivesse dizendo assim: a pós-modernidade é caracterizada dessa forma e todo mundo aceita isso, né? Basta a gente ver, né, os discursos de famílias, de sujeitos, de atores políticos, né, inclusive de alguns teóricos, né, que se colocam contrário a essa perspectiva da construção social, né, e vivem uma adesão a discursos que são naturalistas e naturalizantes. Certo? Beleza? Acho que acabou. Pelo menos. Eu Acho mandei uma mensagem dizendo assim, ó, vamos embora, porque chegou uma pessoa aqui, aí era só uma entrega. VaptVupt. Mas é Ei, isso. como é que faz aqui? É só parar. Eu paro aqui. Eu paro, tá?
Beijo, Beleza? gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. A gente combina a outra data para. João, obrigada, viu? Obrigada por hoje. Não peguei Ah, tudo, mas o que peguei fez todo sentido. Eu estava ouvindo o Frances Ed também outro dia, e aí ele falou da experiência de solidão, né, como um fator decisivo de adoecimento. Inclusive, ele entende, né, ele entende um quadro agudo de pânico, não como medo, mas como solidão, eu achei tão interessante. Aí ele foi desenvolvendo a ideia, então, enquanto você falava, eu fui convergindo isso e achei muito interessante. Então, muito obrigada por hoje, por contribuir no meu processo aqui. Legal. Fico também feliz. quero agradecer, João. Pude participar hoje e gostei demais, assisti as outras e muita, assim, foi muita contribuição também. Viu? Beleza. Foi muito bom Vamos, ouvir. vamos, Foi vamos maravilhoso, Tá. gente. Obrigada, viu, Luiz? Obrigada, João. Foi ótimo. vamos A dando Roberta, continuidade. eu não estou lembrada dela, não. Não, a gente não se conhece, não, viu, Lara? Prazer. Prazer, Prazer, Roberta. Mas é Cristiane. sempre possibilidade. Inclusive, Prazer, uma meninas, das ver intenções Oi. é vocês. essa. A gente. Já fiquei Tá, sabendo aí que tá também na luta na maternidade. Não, Achei que é não, uma semelhança não, aí. eu falei, mas não tem não, né, Roberto? Eu estou errado. tem 12 anos, tem Ah, um é 12 anos. menino, 12 Ah, anos. tem tá. 12 anos. É. Mas eu falei da Roberta num cenário aqui inventado por mim, Foi. viu? A minha tem 12 anos também. O meu tem 4. É a coisa mais linda do mundo. Esses bebezinhos. É bom. Tá bom? Então tá, a Beijo. gente Gente, combina a próxima foi data, né? joia. Isso, viu? Beijo. Boa Beijo. Tchau, Boa noite. noite, boa gente. noite. Boa noite. Obrigada.